Fala pessoal do canal Mais Direito, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, você advogado que quer esclarecer um pouco de dúvidas a respeito de contratos. Aqui no canal Mais Direito eu tenho como premissa te ajudar a conquistar a estabilidade financeira, elaborando, revisando ou analisando contratos, ou seja, trabalhando com a advocacia extrajudicial. Nesse programa, das quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, sessão Tira Dúvidas, esclarecendo algumas perguntas que são bem comuns em relação a contratos. Se você que está assistindo tem alguma dúvida, prática ou teórica relacionada a contratos, escreve aqui embaixo, seja direto nos comentários, seja através desse link do formulário Google que está aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de te responder, se não hoje, na próxima live. Na próxima quinta-feira, às 17h30. Hoje eu vou trabalhar com 3 perguntas extremamente práticas que praticamente todas elas eu vivencio com muita força no meu dia a dia. A primeira dessas perguntas diz respeito a gerenciamento de conflitos. Como fazer gerenciamento de conflitos na prática contratual? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como cobrar mais pelos contratos? Como cobrar mais para elaborar, revisar ou analisar contratos? Essa é uma pergunta espetacular, que vai lá na veia. Parabéns para quem me fez essa pergunta. E terceiro, qual que é a importância dos contratos? Essa pergunta aqui, ela não foi feita por advogados, mas ela se mostra extremamente importante até para as pessoas entenderem que contrato é muito mais do que só uma manifestação de vontades com o intuito de contrair, modificar algum tipo de obrigação entre as partes. Vamos responder as 3 perguntas hoje, uma a uma, começando pela parte de gerenciamento de conflitos. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria te convidar a se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo, compartilhar esse programa com outras pessoas que você sabe que podem se interessar por ter seus questionamentos relacionados a contratos esclarecidos, principalmente se você for um advogado ou uma advogada. Vamos lá, gerenciamento de conflitos. Como fazer o gerenciamento de conflitos na prática contratual? Antes de coisa, eu preciso deixar registrado aqui que eu escrevi há alguns anos atrás, não pode falar muito quantos anos, porque senão a gente começa a entregar a idade, um livro chamado Advocacia Colaborativa. Se você não sabe o que é advocacia colaborativa, eu acho que é muito interessante você jogar aqui Advocacia Colaborativa, canal Mais Direito, e você vai encontrar vários dos meus vídeos. E se você tiver, inclusive, interesse em receber o PDF do meu livro, desse livro que eu escrevi, foi publicado, a edição esgotou, você não vai encontrar dele para comprar em editora, e como ainda não foi publicada a segunda edição, eu disponibilizo, por enquanto, não sei se na data em que você assistir esse vídeo isso ainda vai acontecer, mas por enquanto eu disponibilizo ele via PDF, então se você tiver interesse em receber, basta escrever o seu e-mail aqui e fala, Franco, eu quero o livro Advocacia Colaborativa. E por que eu estou falando de advocacia colaborativa? Porque a advocacia colaborativa é nada mais, nada menos que uma metodologia de solução de conflitos. Só que a gente tem que entender que são 2 coisas diferentes. Solucionar o conflito e gerenciar o conflito. Solucionar o conflito ele já está instalado. O conflito ele já está ali presente naquela relação entre as partes. E quando eu falo partes, eu não falo necessariamente pessoas, eu não falo conflito entre você e o seu irmão, entre você e seu vizinho, entre você e seu esposo, ou você e sua esposa. Eu não falo conflito entre o empregado e o empregador, necessariamente. Eu falo conflito entre pessoas. Essas pessoas podem ser, inclusive, pessoas jurídicas. Um conflito entre uma prefeitura municipal e um contribuinte. Um conflito entre uma pessoa jurídica e empresa, por exemplo, falando de maneira técnica, porém popular, uma empresa e uma pessoa física, um consumidor, por exemplo. Então, o conflito pode se dar, além de todos esses exemplos que eu citei,
pode se dar também na esfera de pessoa jurídica com pessoa jurídica. Veja, por exemplo, um conflito que eventualmente exista entre um prestador de serviço pessoa jurídica e um contratante pessoa jurídica. Por exemplo, um escritório de advocacia que contratou uma empresa para fazer a limpeza, a conservação e limpeza do seu escritório de advocacia. É uma pessoa jurídica, aquela sociedade de advogados, uma pessoa jurídica, aquela empresa de conservação. Ali pode haver algum tipo de conflito, e aí nós estamos falando também ou de gerenciamento ou de solução de conflitos. Quando a gente fala de solução de conflitos, a gente fala que o conflito já está instalado, então a gente fala que já tem ali, falando em outras palavras, de maneira mais descontraída, já tem a porrada instalada. O que se precisa ver é, peraí, o que a gente precisa trabalhar para que essa situação de crise, de conflito, ela se encerre. De forma geral, nós temos como solução de conflitos o nosso tradicional judiciário. O judiciário é um solucionador de conflitos. Infelizmente, por N razões, o judiciário não é um dos melhores solucionadores de conflito. Já reparou que a maioria das pessoas que tem uma decisão no Poder Judiciário não sai satisfeita? É uma decisão impositiva, e essa decisão impositiva é uma decisão que geralmente afeta uma ou as duas partes. Então, o judiciário é uma forma de solução de controvérsias, aliás, uma forma extremamente comum. A maior parte das pessoas, quando tem um conflito que não consegue ser solucionado por si, vai ao Poder Judiciário. Nós temos outras formas, nós temos a arbitragem, nós temos a mediação, nós temos a conciliação, nós temos a própria advocacia colaborativa. Quando a gente fala de arbitragem, a arbitragem tem até uma playlist aqui no canal, que vai aparecer aqui para vocês, onde eu faço a abordagem do que é a arbitragem do começo ao fim, explicando ela de cabo a rabo, inclusive o papel dos árbitros, o papel do tribunal arbitral, o papel da Câmara de Solução de Controvérsias, que faz a gestão daquele procedimento arbitral, o poder vinculativo da sentença e vários outros fatores que são muito importantes dentro da arbitragem. A arbitragem é um meio, inclusive, do qual eu atuo muito. Há alguns anos eu abdiquei completamente da advocacia judicial, eu cansei da advocacia judicial e me vi dentro da extrajudicial. E a arbitragem está lá, dentre as metodologias extrajudiciais de solução de controvérsias. Tanto isso quanto a possibilidade de trabalhar de forma consultiva. E contratos, inclusive, é uma forma maravilhosa de se trabalhar extrajudicialmente. Então, nós temos aqui maneiras de solução de controvérsias judiciais ou extrajudiciais, hetero ou autocompositivas. As heterocompositivas, nós temos uma figura de um terceiro que vai ser aquele que vai apontar o dedo e vai falar: você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, você vai assumir essa obrigação. Essa é a heterocompositiva, um terceiro tomando a decisão pelas partes. E nós temos também, meu caro e minha cara, uma solução autocompositiva. Essa solução autocompositiva são as próprias partes adotando as providências necessárias para poder solucionar. Se tem um terceiro, esse terceiro não decide pelas partes. Ele pode até apontar caminhos, mas são as partes que constroem a solução. E olha o que é interessante, de forma geral, aquelas decisões autocompositivas, elas tendem a ser mais cumpridas. As decisões que são tomadas em conjunto, elas tendem a ser mais executadas. Em contrapartida, aquelas heterocompositivas que vêm de cima para baixo, elas tendem a ser menos executadas. Não é por outra razão que quando há uma solução definida em mediação, em advocacia colaborativa, em conciliação, que as partes tendem a cumprir sem ser necessária a aplicabilidade de punição ou mesmo de algum tipo de ação de execução. Por outro lado, quando a gente fala de heterocompositiva, ou seja, decisão do Poder Judiciário, por exemplo, ou decisão do Poder... decisão extrajudicial advinda de um tribunal arbitral, de árbitro único, a tendência é que muitas dessas decisões não sejam cumpridas espontaneamente pelas partes. Olha que interessante. Então, meu caro e minha cara, eu estou falando com vocês de maneira muito clara a respeito da solução de controvérsias.
Quando a gente passa para gerenciamento de conflitos, mais nítido ainda que o gerenciamento de conflitos deve se dar em uma fase extrajudicial. E aí vem um ponto extremamente importante. Você, advogado e advogada que faz um contrato, é importante que você coloque cláusulas para que os conflitos sejam solucionados durante a sua própria origem, lá na ponta, no seu desenrolar. Porque um dos pontos, um dos aspectos mais importantes para se gerenciar conflito é se gerenciar o conflito na hora que ele se inicia. Então, nós falamos da solução de controvérsia, e agora eu estou falando do gerenciamento. Na solução, chegou um ponto que as partes não conseguem mais por si. Então, eu tenho que tentar solucionar isso antes de chegar nesse ponto. Como que eu faço isso? Quando ele começa. Imagina um fogo. Se for possível apagar o fogo no comecinho, é muito mais fácil de conseguir ter uma eficiência em apagar o fogo do que depois que ele já se alastrou, que ele já virou um fogo realmente grande, que dominou muita coisa. É muito mais complicado. Então, a primeira regra para você solucionar, para você gerenciar um conflito, é estabelecer diretrizes para que ele seja conduzido à sua solução no começo, lá no comecinho, na hora que surgirem as primeiras hipóteses de conflito. E nos contratos de longa duração, isso fica mais fácil de ser verificado. E uma metodologia de se gerenciar conflitos é, na medida que o conflito surgir, as partes sentarem para conversar. Porque quando o conflito surge, ainda há diálogo, ainda há possibilidade de uma negociação, ainda há possibilidade de ajuste do remo, ajuste da maré. Isso ainda é viável quando está no começo. Então, a primeira regra, meu caro e minha cara, é que o gerenciamento de conflitos ele aconteça no começo. Um segundo ponto muito importante é que a atitude seja proativa. Como assim atitude proativa? Ixi, olha, tá fazendo ali, nossa. Essa não é uma atitude proativa. Essa é uma atitude omissiva. A atitude proativa é, nossa, tá fazendo coisa ali. Para com isso aí, tá fazendo coisa errada. Vem cá, vamos conversar e vamos ajustar. Essa é uma atitude ativa, proativa. E essa atitude proativa é a que tem de trazer a melhor solução, o melhor gerenciamento. E isso faz com que as partes consigam se alinhar para evitar que aquilo se torne efetivamente um conflito passivo de solução. Porque já chegou a um ponto que não tem mais conversa entre as partes e precisa chegar a um nível posterior. Um terceiro ponto extremamente importante, mas difícil, tá? Difícil, é separar o problema da pessoa. Essa é uma técnica de negociação absolutamente dita, absolutamente explicada, mas um dos pontos mais difíceis de ser conseguido, de ser obtido. Separar o problema da pessoa. Porque o que acontece, meu caro e minha cara, é que, de forma geral, liga-se o que está acontecendo à pessoa. O erro é da pessoa, a falha é da pessoa. Veja-se, por exemplo, imagine que uma pessoa apresenta uma proposta e na hora que apresenta a proposta, vamos imaginar duas empresas diferentes, a empresa A pede a proposta para a empresa B. A empresa B manda a proposta para a empresa A e, de repente, o que acontece ali é que a proposta, depois que as partes assinaram um contrato, continha um erro. Um erro. Esse erro alterava tudo, modificava em 20% o valor do contrato. A primeira atitude pode ser, vamos imaginar um contrato de longa duração. A primeira atitude que você deve ter pensado é, errou, o problema é dele. Não é bem assim. Sabe por quê? Contratualmente, de fato é. Mas se você é um advogado que vai pensar no contrato e problema, você tem que levar em conta que esse contrato, nessa formatação, vai trazer problemas para o teu cliente no futuro. Então, o que é interessante de se pensar e de colocar no radar para, numa tentativa, tentar se corrigir? Espera aí, errou isso daí? Vamos ver em que pé que errou,
como errou e como nós fazemos para corrigir. Perceba que eu estou falando do problema. Qual que é o problema? Erro no orçamento. O que precisa ser feito? Corrigir. Só que a maioria das pessoas não adota essa providência. E eu te falo que essa é uma das questões mais difíceis que tem. A maioria das pessoas vai... Quem que errou isso? Onde que está o erro? Quem errou foi a empresa tal. A empresa errou, o problema é dela. Peraí. Se o problema é da empresa, eu estou personificando o problema e não buscando a solução. De novo, lembrando que esse problema pode provocar um efeito muito ruim lá na frente. Vamos imaginar, por exemplo, que a proposta que você está construindo uma casa, e que você fez uma compra de cimento e quem te vendeu passou o orçamento errado. E essa pessoa que te passou o orçamento errado vai te fornecer cimento durante 3 meses. Na sua cabeça, como advogado ou como advogada, pode ter pensado, ele errou, o problema é dele, eu quero que me entregue. Mas e se ele não conseguir entregar? Porque provavelmente não vai entregar. Se não conseguir, tá tudo bem para você? Não, não tá. Sabe por quê? Porque a sua obra vai atrasar, sua casa não vai ficar pronta, seu custo como um todo vai aumentar. Ah, depois eu cobro dele. E se não tiver como? Você vai entrar numa briga no judiciário para poder discutir isso durante 20, 30 anos, para poder saber se ele tem o dever de te pagar e te indenizar o bolão todo? Essa solução de controvérsias, ao final, ela pode ser fatal para a construção da sua casa. Entende a diferença? Quando você separa o problema, qual que é o problema? O orçamento está errado. Se esse orçamento for mantido, não vai ter entrega de cimento. A gente precisa corrigir. Como que a gente faz para corrigir? Tá bom, teve o erro, eu preciso de pagar o valor correto. Só que eu fiz o meu orçamento da casa inteira com base nesse cimento. Não tem como aumentar meu custo. Não agora. Então tá, mas espera aí. Eu estou errado aqui e a gente precisa fazer o ajuste. Vamos fazer o seguinte, eu consigo te entregar então, você vai me pagar agora, só que a gente vai diluir a diferença maior para você me pagar na frente em tantas parcelas diferentes. Pronto. Separou o problema da pessoa e achou uma solução para o problema. Essa solução, no final das contas, por mais que alguém tenha errado, as duas partes vão conseguir fazer o que precisa. Entendeu a diferença? E isso é uma forma de gerenciamento de conflitos. Tá bom? Então, nós vimos aqui 3 passos para você poder gerenciar um conflito. 3 passos extremamente práticos, 3 passos extremamente importantes para que você consiga, de maneira efetiva, resolver algum problema logo no começo dele. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda pergunta do dia. Essa segunda pergunta é uma pergunta extremamente interessante, que eu gosto muito dela, que é como cobrar mais pelos meus contratos?